Olá, eu sou Daniele Moraes e vou abordar o tópico decisão em grupo e negociação, também chamado de GDN, acrônimo do inglês Group Decision and Negotiation. Esta apresentação está baseada no livro Decisão em Grupo e Negociação, Métodos e Aplicações, que está na segunda edição da editora Interciência. Este livro contém 10 capítulos e esta apresentação vai abordar o capítulo 2, conceitos básicos em decisão em grupo e negociação, o capítulo 3, abordagens de agregação para decisão em grupo, capítulo 4, sistemas de votação e capítulo 6, procedimentos e tipos de negociação. Sobre este tópico, é importante também observar que existe o Handbook of Group Decision and Negotiation, que está na segunda edição da editora Springer. Esse livro contém 2 capítulos do nosso grupo, um relacionado à decisão em multicritério em grupo com informação parcial sobre a preferência e o outro relacionado a ferramentas de neurociência para estudos de comportamento em decisão em grupo e negociação. Para iniciar a discussão sobre decisão em grupo e negociação, primeiro precisamos entender alguns conceitos básicos, dentre eles a distinção entre as abordagens de decisão em grupo e negociação, a diferença na agregação de preferências e de conhecimento e a avaliar quem são os atores do processo decisório. Em primeiro lugar, precisamos entender que o processo de decisão em grupo e negociação consiste no estudo e desenvolvimento de métodos que vai apoiar o grupo ou indivíduos dentro de grupos para que interajam e colaborem na busca de uma decisão coletiva. Dessa forma, decisão em grupo e negociação vai envolver unidade do grupo e diversidade entre os membros do grupo. Pode-se apresentar uma visão distinta para decisão em grupo e negociação, mas muitas vezes é difícil desassociá-los. Então, classificamos o apoio à decisão em grupo e negociação em 2 tipos: apoio analítico e o apoio de processo. O apoio analítico é justamente o uso de modelos matemáticos que representam os aspectos de racionalidade da natureza de comportamento social para integrar as preferências dos diversos indivíduos com a intenção de chegar a um apoio à decisão coletiva. Já o apoio de processo significa o uso de diversos procedimentos que permitam a interação e comunicação das pessoas envolvidas no processo. Então, decisão em grupo envolve 2 ou mais decisores, os quais assumirão a responsabilidade sobre a escolha. Então, envolve um procedimento analítico, porque eu vou precisar do uso de modelos matemáticos para integrar e agregar essas preferências de um grupo de decisores. Então, a preocupação aqui do modelo analítico está justamente com respeito às regras de racionalidade do comportamento desses processos, desses indivíduos diante de alguns paradoxos. Já em negociação, o processo no qual 2 ou mais decisores independentes podem fazer uma escolha coletiva ou uma escolha nenhuma. Então, existem diversas formas de classificar os processos de negociação quanto ao número de partes envolvidas e a outros elementos do problema, que foram propostos por Haifa em 1992. Então, o processo de negociação envolve interação entre os decisores para que eles cheguem a uma decisão comum. Alguns procedimentos analíticos podem ser utilizados de modo para garantir a racionalidade desses decisores e a obtenção do resultado mais eficiente para as partes envolvidas. Um exemplo para esse tipo de modelo matemático são os problemas de repartição, onde procedimentos analíticos são essenciais na busca de uma divisão justa entre as partes. Então, podemos perceber que a decisão em grupo e negociação pode envolver um ambiente colaborativo ou cooperativo e competitivo com vários graus de conflito. E aí, os decisores, eles podem ter os mesmos objetivos, mas não percebem isso claramente, podem ter objetivos distintos que se completam num objetivo maior, podem ter objetivos distintos e conflitantes, podem ter disponibilidade de tempo ou não, então eles podem fazer um processo simultâneo ou não, e podem não dispor de tempo, ou seja, não coincidir a agenda para desenvolver uma interação no prazo requerido. Então, essas informações vão ser importantes para que a gente consiga analisar um bom modelo, tanto para apoio analítico quanto apoio de processo, para uma decisão em grupo e negociação.
Então, com isso, a gente percebe que decisão em grupo e negociação envolve uma sinergia entre várias áreas e sub-áreas de conhecimento. Podemos destacar da pesquisa operacional, a teoria dos jogos, decisão multicritério e métodos de estruturação de problemas, e também teoria da escolha social, a psicologia social, ciência política, engenharia de sistemas, sistemas de informação e ciência da computação. Então, precisamos entender também a diferença na agregação de preferências e agregação de conhecimento. Para isso, a gente precisa identificar quem são os atores do processo, porque existem diferentes atores. Alguns são decisores e outros são especialistas. E estes atores requerem abordagens distintas para a agregação das suas preferências ou conhecimento. O tipo de informação que é tratada quando trabalhamos com decisores é preferência. Tá? O decisor ele tem poder de decisão, então ele tem suas preferências e nós vamos agregá-las. Já o especialista, ele não tem o poder de decisão, ele tem um background diferente que pode apoiar o decisor a tomar uma decisão. Então, o que nós vamos fazer com a informação do especialista é uma agregação de conhecimento. Tá? Então, quando estamos tratando decisores, precisamos obter sua estrutura de preferências. Esses decisores nem sempre vão buscar o mesmo resultado, eles podem ter objetivos diferentes ou conflitantes, eles podem fazer ações de barganha, né, para manipulação de diversas formas no processo, e nós estamos preocupados em agregar as preferências desses decisores. Já quando estamos tratando de especialistas, o interesse maior está na descrição do comportamento de uma ou várias variáveis de um sistema. Isso porque os especialistas têm percepções distintas de um mesmo fenômeno, já que eles podem ter backgrounds diferentes. Então, estamos interessados na agregação do conhecimento desses especialistas. Então, nem sempre eles buscam uma mesma resposta. Então, pode envolver modelos e processos de obtenção de consenso. Isso é o consenso sobre a percepção em relação às variáveis do problema. Não envolve objetivos diferentes ou conflitantes entre os especialistas e não envolve negociação, mas pode haver disputas na imposição da percepção. Então, a interação pode trazer muito aprendizado para o comportamento do sistema. Um outro conceito básico que precisamos ter em mente quando trabalhamos com decisão em grupo e negociação são os atores do processo decisório. Então, mesmo quando a decisão é individual, existe a situação onde há influência de vários outros atores no processo decisório. E esses atores, eles não exercem o poder sobre a decisão em questão, mas de alguma forma podem influenciar o processo. São eles: decisor, analista, cliente e especialista. O decisor é aquele que tem o poder da decisão. O analista é aquele que pode apoiar o decisor no processo decisório, fazer um modelo analítico para que ele chegue a uma recomendação de resultado. Cliente é quem será beneficiado pelas consequências da decisão. E especialista é aquele ator que tem um background diferenciado que pode dar mais informação para o decisor tomar uma decisão. Existem alguns outros atores que estão mais presentes em decisão em grupo e negociação do que em uma decisão individual. Em muitos casos, as negociações são conduzidas com uma avaliação externa de um interventor. Então, independente da quantidade de pessoas envolvidas no processo de decisão, normalmente chamamos o interventor de terceira parte. Esses interventores eles podem ser facilitadores, mediadores ou árbitros. O facilitador, em princípio, ele não interfere no processo de negociação, mas ele deve atuar para facilitar o funcionamento do próprio processo. Ele vai colocar as partes que querem negociar juntas em uma mesa de negociação. Ele coloca, por exemplo, o comprador junto com o vendedor e facilita aquele processo com informações externas também para que a negociação aconteça. Já o mediador é um observador imparcial. Ele apoia os negociadores em suas investigações para encontrar um acordo. Para isso, ele precisa obter informações de cada indivíduo e estudar possibilidades de solução de compromisso que seria preferível para todas as partes. Ele não vai revelar as informações individuais,
para as partes, mas ele precisa das informações de cada um para chegar a uma recomendação daquela negociação. Embora ele chegue com essa recomendação, os negociadores é que vão decidir sobre o resultado daquele processo. Quando não consegue-se chegar a um resultado de acordo com o mediador, então existe um outro tipo de interventor que seria o árbitro. O árbitro ouve os argumentos e as propostas de todos os decisores num primeiro momento, tenta conduzir os negociadores na busca de suas próprias soluções, podendo sugerir soluções razoáveis, mas caso não encontre um acordo com os decisores, então o árbitro tem autoridade para impor uma solução. Vamos tratar agora de algumas abordagens de agregação para a decisão em grupo. Primeiramente, é preciso entender sobre o contexto organizacional que a decisão está envolvida, né? Então, o contexto organizacional vai incluir a estrutura organizacional, a cultura da organização que está sendo levada em consideração e seus sistemas organizacionais, a forma que é desenvolvida a gestão dos processos de negócio, a forma como a organização define seu posicionamento estratégico e como conduz a própria estratégia, dentre outros aspectos. Isso é importante porque vamos perceber que muitas vezes a relação de poder entre os decisores é implícita e, em alguns casos, ela é bem explícita. Como exemplo, pode-se citar a existência de procedimentos de votação para decisões em conselhos deliberativos, os quais são explicitados no estatuto, né, ou em algum instrumento normativo de uma organização. Então, levando em consideração a hierarquia organizacional, né, pode-se perceber que existe um grau de importância entre os decisores. E isso é uma questão de grande dificuldade em decisão em grupo, é justamente o estabelecimento dos pesos dos decisores. Há diversos modelos onde os decisores são tratados com o mesmo peso. Em outros modelos, nós consideramos pesos distintos. E nesse caso, quem atribuirá os pesos? Para tratar essa questão, fazemos a distinção entre dois tipos de problema de decisão em grupo. O grupo de decisão com ditador benevolente, que chamamos supradecisor ou superdecisor, e o grupo de decisão participativa. No caso do grupo com o ditador benevolente, esse tem uma posição hierárquica superior aos dos demais decisores, impõe a regra de agregação e estabelece o peso dos decisores. No caso do grupo de decisão participativa, não há um decisor com uma posição hierárquica superior, o grupo desenvolve sua própria regra de agregação, os decisores podem estabelecer pesos uns aos outros ou os decisores podem concordar em estabelecer o mesmo peso para todos. Nesse sentido, há vários métodos para a obtenção de pesos diferentes, por meio de informação dos membros do próprio grupo. Eles podem ter opiniões sobre sua experiência e racionalidade entre eles. Pode-se estabelecer uma hierarquia de fatores, como, por exemplo, experiência, conhecimento, desempenho prévio, habilidade de persuasão, esforço no problema. Só que o que a gente deve observar é que esses membros do grupo podem distorcer seus pesos para aumentar a probabilidade de um resultado desejado. Como exemplo, Qi e Han, em 1999, desenvolveram um modelo que usa a formulação de um problema de programação linear com restrições a partir de informações parciais. Então, nesse modelo, por exemplo, o decisor 1 é 2 vezes mais importante que o decisor 2. E o peso do decisor 3 tem valor maior ou igual ao peso do decisor 2. Então, com essa informação parcial é possível obter o peso dos decisores. Mas só que esse tema ele pode ser muito questionado em algumas situações. Precisamos ficar atentos com relação a esse grau de importância dos decisores. Quando estamos trabalhando com modelos não compensatórios, o grau de importância dos decisores pode ser representado pelo peso. Já quando estamos trabalhando com modelos compensatórios, como no modelo aditivo, pode-se questionar o que se pretende compensar. São os resultados ou os decisores? Então, a regra de agregação ela deve combinar as diferentes avaliações das consequências ou dos diferentes decisores. Então, a ideia de compensação entre os decisores pode parecer estranha e não ser exatamente o que se pretende.
Em relação aos procedimentos para decisão em grupo, estamos interessados em avaliar como agregar as preferências dos decisores. Então, a agregação dessas preferências envolve a redução de diferentes preferências individuais a um conjunto de preferências coletivas. E existem dois procedimentos para a agregação das preferências para decisão em grupo. Nós podemos fazer a agregação a partir das preferências iniciais ou a partir dos resultados finais dos decisores. Aqui, por exemplo, nós temos vários decisores, cada um com sua estrutura de preferência, e essa estrutura de preferência é agregada inicialmente para que o modelo seja único e o resultado obtido nesse processo seja um único ranking. Essa agregação a gente chama agregação em nível de entrada ou preferências iniciais. Já nesse caso, nós temos vários decisores, cada um com a sua estrutura de preferência, e é feito um modelo para cada decisor, com um resultado para cada um deles. Cada decisor sabe exatamente como ranquear as suas alternativas. Então, um modelo é feito para agregar os resultados desses decisores. Por isso que chamamos de agregação em nível de saída ou resultados finais. É necessário decidir qual situação vai aplicar esses tipos de agregação. Se vai aplicar a agregação de preferência inicial ou agregação de preferência de resultados finais. No caso da agregação de preferências iniciais, nós utilizamos quando os indivíduos estão dispostos a renunciar às suas próprias preferências para o bem da organização. Então, eles vão agir em conjunto e agrupam seus julgamentos de modo que o grupo se torne um novo indivíduo e se comporte como um só. As identidades individuais elas são perdidas na fase da agregação e as prioridades individuais não são relevantes. Já quando estamos tratando de agregação dos resultados finais, cada indivíduo age com o seu próprio jeito, com sistemas de valores diferentes. Ou seja, é caracterizado pela coleção de indivíduos independentes. Então, o interesse aqui está no resultado das prioridades das alternativas de cada participante. Na agregação de preferências iniciais dos decisores, o resultado final de cada decisor ele não é visualizado diretamente, justamente porque a agregação entre os decisores é desenvolvida a partir dos dados iniciais de preferência. Já na agregação a partir dos resultados finais, cada decisor apresenta seu resultado final de priorização das alternativas como uma entrada para o procedimento de agregação. Vamos explorar agora um pouco mais os procedimentos para a agregação das preferências iniciais dos decisores. Como já podemos perceber, esse tipo de agregação de preferências iniciais dos decisores, as identidades individuais elas são perdidas e uma síntese dos pontos de vista resulta na prioridade do grupo. Então, há uma sinergia na agregação dos julgamentos dos indivíduos. Essa visão ela pode receber muitos questionamentos, porque pode gerar alguns problemas de consistência, se não for utilizada de uma forma adequada. Então, na maioria dos casos, esse tipo de situação envolve também um problema multicritério. Só que, em geral, a questão se concentra mais na integração da avaliação intercritério, ou seja, entre os critérios. Geralmente, se supõe que existe consenso em relação à avaliação intracritério, ou seja, a matriz de performance das avaliações das alternativas com relação aos critérios são analisadas de uma mesma forma para todos os decisores. Mas, em alguns casos, isso também não é necessariamente assim. Uma forma de tratar esse problema é considerar a integração da avaliação intercritério, onde considera-se os pontos de vista dos decisores sobre os pesos dos critérios para os vários decisores. Então, aqui eu tenho uma matriz, onde eu tenho todos os decisores, e aqui eu tenho os critérios e como cada decisor avalia esses critérios, os pesos dos critérios para cada decisor. Então, nesse caso, os decisores concordam com a utilização dos mesmos critérios e adotam a mesma avaliação intracritério, na matriz de performance, é alternativa por critério. Apenas a visão de importância entre os critérios é diferente. Então, os dados de entrada do modelo incluem a matriz de decisão, alternativas por critério, e a visão que cada decisor tem em relação aos critérios. Então, a partir da ordenação dos critérios, desenvolve-se um modelo multicritério sobre a matriz de decisão. Ou seja, eu vou ter aqui o resultado
dessa avaliação seria a ordenação dos critérios, e com essa ordem eu vou fazer a aplicação em um modelo único, onde eu tenho uma matriz de decisão alternativas por critério. Então, o que foi agregado aqui, na verdade, foi como os decisores avaliam a importância dos critérios. Vários estudos foram conduzidos a partir desta possibilidade, né, utilizando diferentes métodos multicritérios, especialmente os métodos não compensatórios. Estes apresentam um melhor desempenho, evitando o impacto da transformação das preferências individuais por meio de um método compensatório, como no caso o modelo aditivo. Nesse caso, a depender do grau de discordância do grupo, a agregação pode gerar um resultado dissonante para o grupo como um todo. Pode-se também efetuar uma integração da visão dos decisores sobre a ordem de importância dos critérios e, posteriormente, efetuar a avaliação multicritério por meio de um método de informação parcial, que considera apenas essa informação. Só que existe uma questão crítica no caso dos modelos aditivos em relação à atribuição dos pesos dos decisores, né, como já vimos anteriormente. Então, nesse processo de agregação, por vezes, ele pode ser desenvolvido de forma errônea. Agora vamos abordar os procedimentos para agregação dos resultados finais dos decisores. Esse tipo de procedimento ele é caracterizado pela coleção de indivíduos independentes, onde cada indivíduo age conforme sua preferência, usando seus próprios sistemas de valores. Então, o processo de agregação foca no resultado das prioridades das alternativas de cada participante. Então, esse tipo de processo de agregação, ele pode ser mais bem visto porque ele incorpora as percepções diferentes e mostram os pontos de desacordo entre as partes. Então, nos ajustes cooperativos, não é realista esperar que os membros do grupo concordem com a significância e a interpretação das informações disponíveis. Assim, podemos tratar esse problema com o uso de um método multicritério, considerando o resultado da ordenação final de cada decisor, utilizando um método de agregação ordinal para agregar as ordens dos diversos decisores. Uma outra forma de resolver esse problema é utilizando o que na literatura é chamado de sistemas de votação. Nessa ilustração, podemos perceber como esse tipo de agregação acontece. Então, todos os decisores eles vão avaliar a mesma matriz de alternativas por critério. Só que cada um vai colocar as suas percepções em termos de pesos dos critérios, por exemplo, ou das avaliações intracritério. Cada decisor, vamos avaliar o seu resultado diante desse modelo, que pode ser utilizando o mesmo método multicritério ou um método específico de acordo com a sua racionalidade. Então, o que a gente está interessado aqui é fazer a agregação desses rankings de cada decisor, tá? Então, podemos utilizar um novo método multicritério para fazer uma nova agregação, e aí nessa matriz aqui nós temos alternativa por decisor, ou fazer a agregação desses rankings por meio de um sistema de votação.